microfone de todo mundo aí para a gente poder não ter problema de áudio. Então, peço que todo mundo, quando tiver assim, deixar o microfone desligado para evitar problema de comunicação. E quando a gente for passar a palavra, eu também vou desligar o meu. Quero, antes de começar, aqui agradecer o apoio do nosso presidente estadual, Marco Vignoli, para todas as iniciativas nossas do ITV, também do Pedro Cunha Lima, presidente nacional do ITV. Agradecer ao nosso governador pela confiança, o governador João Dória, que tem dado todo apoio a todos nós, partidariamente também. O presidente nacional, Bruno Araújo, que acompanha também todas as nossas ações, e a gente tem um contato permanente. Agradecer a equipe nossa aqui interna, que ajuda a gente a viabilizar tudo isso e faz toda a estrutura para a gente poder ter aqui esse momento nosso aqui aos sábados, agora de cada 2 semanas, que é o Rodrigo, que ajuda na parte técnica aí, a Natália, que sempre está disponível para a gente, o Marcos Campagnoni, que também deve estar aqui na sala, que sempre acompanha, o Marcos deve ser o nosso próximo aí, talvez, daqui a 2 semanas, e também o Benê, que ajuda muito a gente, toda a equipe do ITV aqui de São Paulo, ajudando muito a gente. Também agradecer hoje que nós contamos aqui com o Edilson, vocês devem estar vendo ali, onde a gente tem um tradutor. Eu conversei com a Célia Leão e o Edilson se prontificou a estar aqui conosco para que a gente possa ter aqui, para quem precisa, ter a tradução aí. Então, o Edilson está aqui. Muito obrigado, Edilson, pela tua disponibilidade e o carinho de estar conosco aqui agora, hoje, para poder compartilhar isso com todo mundo. Acho que isso aí é muito inovador. Eu não me lembro se teve isso no passado nosso aqui, essa tradução aí para quem precisa da tradução. E se não precisa hoje, a gente pode abrir para a próxima também, trazer as pessoas que também podem contar agora com o Edilson ajudando a gente aí na tradução. Também dizer que nós temos mais de 20%, 23% dos inscritos nossos de outros estados. Então, mostra aí que a gente está fazendo um trabalho que está trazendo aí, pela possibilidade digital e virtual, trazendo pessoas de outras regiões. Aqui nós temos inscritos da Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás, Ceará e Rio de Janeiro. Não sei se todos estão aqui conosco, mas eles se inscreveram para participar também conosco. Quero reiterar o pedido para vocês de feedback, é importante para que a gente tenha sempre, pós esses encontros, essa possibilidade de vocês compartilharem conosco o que vocês acharam, sugestões, ideias, para que a gente possa ir sempre aprimorando e trazendo temas que possam ser de interesse de vocês, que estão sempre conosco aqui, e vale aqui um agradecimento especial com as carinhas que eu vejo aqui na tela. Eu quero ver de novo essa carinha ao vivo de vocês todos aí, que a gente muitas vezes já se encontrou nos eventos nossos, no nosso diretório, mas é gostoso a gente poder se encontrar aqui de tempos em tempos, mesmo que seja virtual. Então, agradecer a participação de vocês, que tem que ser PSDBista mesmo, tem que ser militante mesmo, para acordar sábado de manhã e ligar aqui para a gente poder compartilhar a experiência, tem que ser do partido mesmo. E eu sou também há muito tempo, eu me lembro quando a gente fazia a campanha na boca de urna ainda, e ficava ali na porta, ali e muitos de vocês também já fizeram isso, e hoje a gente faz campanha diferente, no dia da eleição, em vez de boca de urna, a gente já faz diferente hoje, as leis mudaram, mas eu carrego também a bandeira nossa desde 1992, quando meu pai foi a primeira vez candidato lá em Sorocaba, perdemos a eleição, mas a gente estava lá desde 92, carregando a bandeira do 45, a bandeira do PSDB, e sempre buscando colaborar, trabalhar junto, participando de todas as campanhas eleitorais aí. Então, gosto muito, trabalho bastante, estou muito feliz de poder participar com vocês hoje na presidência do ITV, podendo compartilhar um pouco, não o nosso conhecimento, mas trazendo pessoas para compartilhar o conhecimento e temático, cada um na sua área, cada um com o seu conhecimento, e aqui, se vocês puderem ajudar, deem sugestão para que a gente possa fazer exatamente isso. A gente discutiu na última a possibilidade da mudança das eleições, se concretizou, todo mundo acabou vendo o que aconteceu, então já sabem aí agora a mudança nas eleições, isso dá um outro calendário eleitoral para todos nós, para que a gente possa trabalhar e com outras possibilidades, mas é importante porque a militância hoje ela é muito mais digital, virtual, até pelo problema da pandemia, do que presencial. Então é muito importante a gente ter isso em mente, trabalhar com esse objetivo também, de aprimorar o uso das redes sociais. Nós tivemos aí 2 conversas importantes na área do virtual, do digital, da comunicação também, que foi com o Daniel e também com o Evandro, onde a gente pôde aí compartilhar com vocês, eles puderam compartilhar com vocês e tirar dúvidas aí nesse tema, e é muito importante que a gente faça isso. Use as redes sociais, use com responsabilidade.
nós não temos que ser aqui canal de fake news, nós não podemos fazer canal aqui de notícias sem checagem, nós temos que respeitar a legislação, fazer como deve ser feito e utilizar as redes sociais, estarmos nós conectados ou interconectados. Então, aqui, quem não segue ainda o nosso governador João Dória, quem não segue, está na hora de seguir, todo mundo aqui deve seguir, mas reforçando, não vale a pena sempre falar, mas seguir o nosso governador, Bruno Covas, Marco Vignoli, me seguir o PSDB, seguir o ITB, ou seja, ter essa interconexão de redes sociais para que a gente possa sempre estar com essa possibilidade de compartilhar notícias, como a gente faz. Muitos de vocês estão em grupos de WhatsApp também aqui, onde a gente tem essa possibilidade de compartilhar notícias, saber do que está acontecendo, mas usem bastante as redes sociais, porque ela é fundamental para que a gente possa, nesse momento ainda de pré-campanha, nesse momento ainda que tem algumas restrições legais, para que a gente possa fazer, dentro do permitido, a nossa campanha, defender a posição do nosso governador, defender o nosso prefeito Bruno Covas, que tem feito um trabalho que merece e está sendo reconhecido pela população. Vocês viram agora a pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, e a gente percebe o reconhecimento da população ao comprometimento, à dedicação, à força que nós temos hoje no nosso prefeito Bruno Covas. Então, ele merece aqui todo o nosso respeito, apoio, e que a gente possa também fazer esse trabalho para fortalecê-lo cada vez mais. E quem sabe a gente ganha até no primeiro turno a eleição aqui em São Paulo, com o crescimento e a dedicação e a força do nosso prefeito Bruno Covas, que tem dado demonstrações crescentes de capacidade e tudo mais que eu já disse aqui com vocês. Eu vou falar mais alguns minutos só e já passo para o todo alto, só fazer aquela abertura e falar um pouquinho, falando para vocês que nós estamos trabalhando bastante no Plano São Paulo, dentro do governo, com reuniões praticamente diárias. Hoje nós temos mais uma agenda no final do dia com um grupo de secretários aí que são os interlocutores dos setores produtivos, também no Conselho Municipalista, que o Vignoli tem trabalhado bastante para ter essa interlocução com todos os prefeitos. A gente fala hoje com 645 prefeitos do Estado, todos têm um canal de comunicação através de um secretário. O Vignoli coordena os 16, com a participação nossa, das sedes das regiões administrativas, e cada secretário num bloco. A minha área é de 79 prefeitos da região de Itapeva e de Sorocaba, onde a gente faz a interlocução, WhatsApp diário, e cada secretário com uma região do Estado. Ou seja, cada prefeito hoje tem um canal de comunicação direto e rápido para que a gente possa, dentro do Plano São Paulo, ter essa transparência e também esse canal de comunicação mais rápido, até ajudando um pouco o Marco, porque ele não consegue responder 645 WhatsApps dos prefeitos. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, a gente recebe muito WhatsApp de prefeito, então a gente ajuda um pouco o Marco também nessa área de fazer essa interlocução nesse momento do Plano São Paulo. Dizer também que a determinação do nosso governador, o nosso secretário, ex-ministro Henrique Meirelles, tem trabalhado muito num planejamento para 21, 22, para que a gente não só fique preocupado com agora, mas a gente também está pensando no futuro, ou seja, nós não estamos só trabalhando para pagar ou resolver o problema da pandemia dentro das ações, mas sempre olhando também no futuro. E o Meirelles tem trabalhado muito nisso, por determinação do governador. Já tivemos encontro de alguns secretários com o governador tratando desse tema e já tem uma agenda repleta também desse plano 21-22 que está sendo elaborado pelo Henrique Meirelles. Fazer uma propaganda de 2 minutos aqui da habitação com vocês também, porque nós não paramos em nada, nós temos quase 40 mil unidades em construção hoje no estado de São Paulo. Fizemos um investimento grande, um mês e meio atrás, de aporte em 15 mil unidades, um investimento de 200 milhões de reais na habitação. Assinamos convênios. Na semana passada, eu atendi mais de 130 prefeitos, pessoalmente, de forma ordenada, assinando convênio, publicando novo credenciamento, anunciando início de casas. 130 prefeitos eu recebi em 5 dias na Secretaria e no Palácio dos Bandeirantes, tirando fotografia, fazendo filminho, ou seja, mostrando que a habitação está trabalhando muito, com muitos anúncios importantes. Começamos agora uma ação muito bacana, que depois a gente vai detalhar um pouco mais e vai estar na coletiva, se tudo der certo, da segunda-feira, do anúncio importante que nós fizemos na habitação, onde nós fizemos um mapeamento georreferenciado de todas as comunidades, favelas, cortiços, pessoas com deficiência, vulnerabilidade social, equipamentos públicos, um mapa georreferenciado que ficou um show para que a gente possa, com mapa de calor, identificar onde as pessoas que estão sendo contaminadas, onde está acontecendo óbito
também do Covid em todo o estado de São Paulo, dia a dia, e a gente viu o caminho que está acontecendo do vírus para que a gente possa, com essas informações, tomar algumas decisões. E começa na terça-feira já uma testagem no Jardim Pantanal, Zona Leste de São Paulo. Eu vou pessoalmente lá no início da manhã. É um programa que nós desenvolvemos na habitação com apoio de muitos secretários. Célia Leão, Célia Parnes, o Penido, vários secretários ajudando a gente, com a coordenação do secretário executivo nosso, que é o Fernando Marangoni. Bom, pessoal, eu não quero me estender mais aqui, eu tinha me programado para falar 10 minutos na abertura, dando algumas informações ou agradecimentos a cada um de vocês. Eu vou pegar aqui o currículo, o histórico do Clodoaldo para apresentá-lo. Repito aí, vamos movimentar os Instagrams, os Facebooks aí de todo mundo para que a gente possa estar interconectado, tá bom? Clodoaldo é um amigo antigo meu, o Clodoaldo a gente estudou junto desde praticamente criança, somos sorocabanos, e o Clodoaldo também trilhou um caminho no governo de São Paulo, em todos os governos do PSDB, tem uma história desde os anos 90, trabalhando, depois que nós nos formamos, eu fiz administração de empresa na FGV, o Clodoaldo fez administração pública, mas nós cursamos no mesmo período a escola, a faculdade. O Clodoaldo sempre teve esse caminho na área pública, tem larga experiência nessa área. Eu só vou ler um pedacinho do currículo dele, mas ele atuou em muitas outras áreas mais em governos, inclusive na habitação também, onde trabalhou por muito tempo também na CDHU, conhecendo bastante o tema da habitação. E aqui tem um currículo muito curtinho, Clodoaldo, que você colocou, mas aqui eu conheço a tua história inteira e acompanhei passo a passo tudo que você fez aí na área do DR, imprensa oficial, mas aqui diz que você está bem resumidinho o teu currículo. E fala aqui que você atuou como secretário de Logística e Transporte, também como secretário de Transporte Metropolitano do Estado de São Paulo, junto com o governador Geraldo Alckmin, e também foi coordenador executivo das campanhas do PSDB de 2006 e 2010 para governador e também 2004 e 2008 para prefeito de São Paulo. Nós trouxemos esse tema e pedi para o Clodoaldo falar conosco para dar um pouquinho mais de como cada um deve organizar um pouco, ouvir um pouco a experiência do Clodoaldo como uma pessoa que participou de várias campanhas eleitorais. Ele falou aqui de 4, mas ele participou de praticamente todas e poder compartilhar um pouquinho como ele viu da parte de dentro da organização interna de uma campanha eleitoral, os passos, a estrutura, a experiência que ele teve, para que compartilhando isso, e cada um na sua realidade. O Clodoaldo trabalhou em campanhas grandes, campanhas importantes do partido, e aqui Clodoaldo também tem candidatos a vereador, candidatos a prefeito, cidades menores. Então, aqui o foco até são para menores cidades. Claro que também tem aqui candidatos a vereador de São Paulo e de outras cidades, mas aqui o foco não é só o macro, mas é também a gente olhar aquela região pequena. Então, eu pedi para o Clodoaldo que pudesse estar com a gente aqui conosco. O Clodoaldo se programou para falar aí por volta de uns 30 minutos, e daí a gente abre para o debate. Lembrando que o debate, para a gente ter produtividade, faz por bate-papo, pelo chat aqui do bate-papo, ou pelo WhatsApp, que vocês receberam o convite da Natália, ou do WhatsApp que vocês receberam o convite, a Natália passa para mim, e daí eu faço a pergunta para o Clodoaldo, só para a gente ter uma dinâmica um pouco mais rápida e a gente aproveitar melhor o nosso tempo. Então, um agradecimento especial mais uma vez a todos vocês estarem conosco aqui e também ao Clodoaldo que se dispôs a participar e compartilhar um pouco a experiência dele, o conhecimento dele na área. Clodoaldo, agora está com você. Obrigado. Bom dia, Flávio, presidente de TV, secretário da Habitação, meu amigo de longa data. Bom dia aí a todos os companheiros aí do PSDB. Parabenizar você pela iniciativa aí, viva a tecnologia, mais de 200 participantes e estou revendo aí grandes amigos aí do partido, enfim. Também cumprimentar as pessoas, os candidatos a vereador, a prefeito, o PSDB, outros partidos aí, companheiros nossos. Dizer que, enfim, começar um pouco aqui dizendo que essa é uma campanha diferente, né? Nós vamos ter aí a pandemia mexeu com a nossa vida e está mexendo com a campanha eleitoral desse ano, né? Nós já tivemos uma mudança de calendário, a campanha foi para novembro, né? Para os mais antigos, nós vamos voltar a votar no dia 15 de novembro, no dia da República, como era lá atrás, né? O segundo turno dia 29, as campanhas começam dia 27 de setembro
As convenções vão até dia 16 de setembro. E ontem teve uma decisão do TSE importante, que é a questão das convenções, né? Quer dizer, as convenções elas podem ser feitas virtualmente, como estamos aqui agora, mas ainda tem a necessidade da assinatura. Pode ser eletrônica, assinatura eletrônica, na minha opinião, para ter 100% de legalidade, teria que ter o credenciamento eletrônico, né? Aquele certificação digital, é uma coisa difícil de se fazer no curto espaço de tempo. Então, a tendência, né? Estou vendo aqui, pelo menos na capital, e também eu acho que até em algumas cidades no interior, é que se possa fazer a convenção mais localizada, né? Você dividir por distritos, enfim, você ter, para evitar essa questão dos eventos, né? Então, evitar aglomeração. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a ideia é que se faça por diretórios zonais, 10, 20 delegados por diretório, você não teria... E você faz a convenção no Zoom, né? Você programa os discursos, as palavras, enfim. Essa é mais ou menos o que... Enfim, eu posso... A minha contribuição melhor, eu acho que é a questão de gestão de campanha, né? Uma campanha... eu acho que uma campanha é uma mini empresa que vai funcionar. Nesse ano aqui, o prazo é 2 meses. Vai começar dia 27 de setembro e vai terminar para os prefeitos, para cidades maiores que tiverem segundo turno, dia 29. Cidades menores, um pouco mais de 45 dias, no dia 15 de novembro, né? Então, como uma empresa, você tem que organizar ela. Então, você tem que organizar os gastos, aquilo que você pretende fazer na campanha, que vai se traduzir em gastos e em arrecadação. Como é que você pode arrecadar isso e qual que é o intuito? Além, obviamente, de ganhar a eleição, né? Todo mundo quer ganhar a eleição. Os outros 2 objetivos é que as suas contas sejam aprovadas, que não tenha problema, inclusive não possa gerar nem problema de diplomação, nem problema legal para frente, e também não sobrar dívidas, né? Porque ninguém quer que sobre dívidas. Se você tiver Então, acho que a primeira coisa que eu falo, seja para uma campanha de vereador numa cidade pequena, ou uma campanha esse ano de prefeito de São Paulo, que é a maior, é um bom planejamento, né? Do que você pretende fazer, um orçamento, né? Um orçamento. Então, pegar aqui a nossa cidade tem TV. Então, a nossa candidata, que deve ser aclamada lá, precisa fazer um planejamento, contando com a TV, contando a internet, enfim. E é evidente a questão da arrecadação. A arrecadação agora, depois das resoluções, eu vou citar aqui as resoluções que estão valendo. A 23.607, que é a de arrecadação de gastos do final de 2019. Você tem a resolução que trata de registro de candidaturas, que é a 23.609, e a 23.605 para aqueles que vão receber recursos do Fundo Especial Eleitoral, né? Que é o que falam de fundão, aí, que os partidos vão ter direito às partes conforme uma série de indicadores, principalmente a quantidade de deputados eleitos em 2018. Né? Então, essas 3 resoluções são importantes para quem vai ser candidato, principalmente a primeira, vale a pena ler, tirar dúvidas, ver como se proceder, né? Então, um orçamento, então, a campanha de vereador, uma cidade de 20 mil habitantes. Bom, eu pretendo ter santinho, eu pretendo fazer um vídeo na internet, eu pretendo ter 5 carros para poder visitar os bairros, eu pretendo ter 10 cabos eleitorais, enfim. A partir desse planejamento, você fala, bom, minha campanha vai custar 50 mil reais. Bom, aonde eu vou arrecadar esses 50 mil reais? Hoje, questão da arrecadação, você tem praticamente 2 formas. Uma delas é através dos fundos partidários, né, que, na verdade, é dinheiro público. Tem o fundo partidário propriamente dito, que vem dos recursos que o partido recebe ordinariamente todo ano. Então, esse ano, o PSDB recebeu, por exemplo, o PSDB recebeu lá um valor, e ele pode destinar uma parcela desses recursos
para as campanhas. Esses recursos normalmente são para o funcionamento partidário, né? Então, aí o diretório estadual tem sua sede, recebe lá um valor de recursos partidários, tem uma estrutura de pessoal, o que ele recebe, ele vai lá e ele paga essas despesas. Se eventualmente sobrar alguma coisa, o partido pode destinar para campanhas. E principalmente o fundo especial, né? O fundo especial de campanhas, que é o fundo eleitoral, né? Que é um valor de 2 bilhões dividido entre todos os partidos e conforme as bancadas. O PSDB vai ficar lá entre o 7º e o 8º colocado no valor desse fundão. E depois isso é distribuído no Brasil, um tanto para São Paulo. Tem uma coisa importante, né? As mulheres, obrigatoriamente, o partido tem que investir 30% desse valor em candidaturas femininas. Pode ser candidaturas a prefeito, a vereador, né? Então, o partido precisa, estou dizendo isso porque as mulheres podem buscar aí esses valores aí, né? Quer dizer, o partido é obrigado a investir isso. Então, você tem essa é a primeira forma. E a outra é doações de pessoa física. Desde 2014, não se pode mais receber doação de pessoa jurídica. E empresa não pode fazer doação de qualquer maneira para candidatura nenhuma. Então, tem que ser pessoa física. E o limite é que a pessoa física pode investir até 10% do que ela declarou no imposto de renda no ano anterior. Então, por exemplo, eu fiz minha declaração de imposto de renda. Eu declarei que eu tive renda de R$100 mil. Eu posso destinar para candidatos até R$10 mil, se eu quiser. Esse é meu limite. Mais que isso, a Receita Federal pode pegar e pode dar problema. Então, é importante, a hora que você for receber uma doação, de quem quer que seja, atentar para isso. Tem um limite, né? Até R$ 1.064 ainda é possível receber sem declarar. É um valor pequeno, mas para eventualmente aí candidaturas para o interior aí de vereadores, tudo mais, pode ser um valor importante. E também esse valor pode não ser só em dinheiro, mas pode ser em bens, em outros bens. Por exemplo, o meu amigo, eu sou candidato a vereador no interior, e meu amigo que é proprietário de uma casa, quer me ceder essa casa para que eu possa colocar meu comitê. Perfeitamente possível. Tem que estimar o valor de mercado do aluguel, você faz a doação, né, com um contrato lá de comodato, emite o recibo eleitoral, não tem problema nenhum. E esse tipo de doação não está sujeito ao limite de 10%. Importante. Carro. Eu tenho meu cunhado lá tem um carro que ele não usa, ele quer ceder para a campanha. Perfeitamente. Pode fazer isso. Faz também um contratinho de comodato simples, tudo mais, e cede, né? Então, evidente que todas as doações têm que ter recibo eleitoral, para que não fique como uma doação não declarada, que não é bom, né? Nem valor pequeno, eu acho que isso é importante. Tem uma nova modalidade, que a vaquinha, é o que chamam de vaquinha, né? Vaquinha, que é a possibilidade de o crowdfunding. Então, o TSE já registrou, já aprovou 6 ou 7 empresas, vocês podem consultar lá no site do TSE, que você pode contratar essas empresas diretamente. Ela já tem todo o esquema para você poder receber dinheiro, seja de cartão de crédito, de débito, seja em dinheiro. E essa empresa administra o recurso e repassa para você. E ela vai cobrar uma taxa de administração. Então, vale a pena comparar essas empresas, né? Pode, inclusive, fazer desde maio, poderia ter feito já. Que é difícil, né, nesse momento
pandemia não está fácil de falar de campanha, é um tema muito complicado, né? As pessoas falam, pô, mas nesse momento que a gente está com essa doença, esse problema todo, falar de campanha, né? Mas, enfim, está lá disponível. Eventualmente, se a candidatura da pessoa, seja prefeito ou vereador, vier a não ser aprovada, o dinheiro pode ser devolvido para a pessoa, deve ser devolvido. A empresa que vai administrar tem que fazer isso. Então, quem quiser pode já pesquisar, as pessoas que forem candidatas e quiser lançar mão dessa questão do crowdfunding, já está disponível lá no TSE. A outra coisa, a primeira questão da arrecadação, você tem que ter um administrador financeiro, né? A campanha pequena de vereador, eventualmente, você pode se nomear, o próprio candidato pode ser um administrador ou pode ser um assessor, né? Quanto maior a campanha, né, mais você vai ter que ter uma estrutura melhor para administrar, porque vai ter mais doações, vai ter mais despesas e vale a pena você ter uma estrutura de contador, de gente que compreenda melhor, né, esses instrumentos de prestação de contas, né? Então, esse administrador financeiro é muito importante, né, para que você possa ter lá toda a parte. Outra coisa é que o TSE viabiliza um sistema e você tem que, em 72 horas, fazer os lançamentos. Inclusive, tem uma prestação de contas intermediária, né? Então, tem uma prestação de contas intermediária que você tem que entregar colocar na internet e transmitir para o TRE, né? Para o tribunal. Então, importante que esses lançamentos vocês não deixem para fazer na última hora, né? Então, a campanha aí para prefeito de uma cidade média, olha, eu tenho que fazer a prestação de contas e tenho aqui 300 lançamentos. Tenho que fazer para amanhã. Pode se tornar um problema, né? Você pode, inclusive, ter multa, ter outras punições que não é o desejável. Então, é importante acompanhar par e passo, ter alguma pessoa, seja uma campanha menor, esse administrador financeiro, para fazer corriqueiramente esses lançamentos, ou numa campanha maior, ter lá um profissional, um escritório de contabilidade para fazer isso. Quanto aí, nós temos aí uma coisa, né? Eu estou há algum tempo já que eu estava no governo, não estava mais trabalhando em campanhas, mas, infelizmente, com essa questão de não poder mais ter doações privadas de pessoas jurídicas e ter, na verdade, hoje nós temos dinheiro público, né? Aumentou a ideia do controle, né? Então, você tem hoje, por exemplo, se a campanha for receber dinheiro de fundo eleitoral, precisa abrir uma conta específica só para fundo eleitoral. Se você for receber dinheiro de fundo partidário, precisa abrir uma conta só para fundo partidário e outra conta para doações gerais. Quer dizer, e como é que um comentário importante aí. E como é que faz para abrir a conta? Para abrir a conta é o seguinte: após as convenções, que terminam o prazo de 16 de setembro, vocês têm que protocolar o registro da candidatura, né? Que tem lá uma série de documentos. A partir da aprovação desse registro, as candidaturas recebem um CNPJ. Então, com esse CNPJ, qualquer banco, qualquer agência bancária é obrigada a abrir a conta para as candidaturas. Então, é evidente que vale a pena você, candidato, abrir a conta onde lhe é mais favorável. O banco que você já tenha conta, no interior, o gerente que você já é amigo, enfim, quanto isso ajuda, né? Mas, enfim, então é importante. A partir do registro, você tem a abertura da conta. Se for receber dinheiro de fundo eleitoral, tem que ter uma conta específica. Por quê? Porque se sobrar dinheiro desse fundo eleitoral, ele volta para o Tesouro, diferente do fundo partidário e do fundo e das doações normais, né? Doação de pessoa privada, né? Isso vai retornar para o partido. Então,
tem esse complicador burocrático, né? Eu, particularmente, acho um exagero, né? Eu acredito que se a gente tivesse uma conta só, seria muito mais fácil, né? Não só para o candidato, mas até para o próprio controle, né? Outra questão aí importante, assim, por conta dessa proibição de doações de pessoas jurídicas, eu venho falando, inclusive nas campanhas passadas, que é muito importante a utilização de eventos para arrecadação de recursos, né? Então, o evento ele tem, na verdade, o evento, como nós estávamos acostumados aí na campanha, por exemplo, de 2018 ou 2016, né? Ele tinha, além da possibilidade de você arrecadar recursos, vender o convite, você também aproveita para fazer um congressamento da candidatura, né? Então, você lá, candidatura aqui, por exemplo, a prefeito em 2016 do João Dória, foi feito lá um jantar e você teve um congressamento. Participaram lá 400, 500 pessoas, gerou uma arrecadação interessante para a candidatura em 2016. Então, eu ajudei aí eu lembro lá que eu ajudei a organizar esse evento, esse tipo de evento. Então, agora, como fazer evento agora, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho contribuído um pouco com o Diretório Municipal aqui de São Paulo, né? E nós temos lá algumas despesas de pré-campanha, que é importante falar também, podem ser feitas via partido. Então, se vocês forem ter algumas despesas de pré-campanha da chapa de vereadores a prefeito, podem ser via partido, via doações do partido. Por quê? Porque você não tendo CNPJ, você ainda não consegue fazer arrecadação e gastos na candidatura, né? Então, nós pensamos a respeito que um jantar já agendado, local já, para vocês terem uma... Em março, tinha um lugar já contratado, convites impressos, e eu falei, olha, não vamos fazer esse negócio. Era para correr no final de março. Inclusive, era um jantar que íamos fazer o Diretório Municipal e o Estadual. Então, o que nós estamos pensando em fazer agora? Um evento no Zoom. Então, ou vai ser uma palestra das nossas, do prefeito, ou eventualmente participação do governador, enfim. Ou eventualmente um jantar via Zoom, né? O congressamento via Zoom, e nós vamos mandar por delivery a comida. Então, olha, quem quiser participar aqui, o valor é tanto e vai receber aí uma refeição tal, em casa, tal horário, dá o endereço. É uma outra maneira, e é legal, né? Nós fizemos uma consulta aqui, é legal, né? Se em outubro puder fazer evento já, esperamos, né, Flávio, que até lá a pandemia já tenha caído de tal maneira que nós já estejamos o estado inteiro no azul, né? Que é o melhor aí, né? O melhor nível, que possamos nos reunir de novo. Mas se não pudermos, é possível. Vou fazer eu preciso arrecadar dinheiro na candidatura aí na cidade, vou vender o convite a R$200, eu preciso arrecadar 200 pessoas para eu arrecadar R$40 mil. É perfeitamente possível. Você tem que declarar, informar ao cartório eleitoral 5 dias antes, né? Você tem que informar o valor do ingresso, é bom mandar o modelo, e é bom dizer o seguinte, olha, eu vou oferecer um jantar, vai ser via Zoom, eu vou comprar comida lá no restaurante tal, né? E na prestação de contas você ter todos os dados de venda de convite. Convite é uma doação, só pode pessoa física, outra mesma coisa, né? Então, eu acho importante, né, esse tipo depois aí da proibição de doação de empresas, esse tipo de mecanismo para que possa arrecadar recursos, né? Infelizmente, a resolução aí tem algumas... Eu costumo dizer o seguinte, sempre os maus que fazem as bobagens acabam prejudicando quem faz as coisas direito, né? Então, eu acho que a resolução do TRE parte muito desse princípio, né? Então, eu acho assim, como você tem dinheiro público agora, qual é a preocupação do TRE? Olha,
veículos, questão de combustível. Eu acredito que teve campanhas passadas que o cara pegou dinheiro do fundo eleitoral, foi lá, torrou tudo em combustível. E não tinha carro, na verdade, fez uma maracutaia com o tal posto de gasolina lá e não tinha tanto carro para ter tanto combustível na campanha. Então, eles fizeram uma norma agora, é o seguinte, você só pode gastar combustível com veículos registrados na campanha. Então, se tiver lá, olha, eu ganhei 3 veículos de 3 amigos, está registrado na campanha, a sessão está feita, você pode perfeitamente gastar combustível com aqueles veículos. Se não tiver, não pode. Então, assim, tem um colaborador que pôr o veículo dele. Bom, se o veículo dele vai ajudar, ponha para dentro da campanha, faça a cessão para o comodado do veículo, coloque a placa, tal, deixe registrado que o veículo está a serviço da campanha. Então, infelizmente, eu acho que é uma burocracia complicadíssima para todos nós, aí, militantes que trabalhamos com campanha, mas está na resolução, precisa ser cumprida. Outra coisa é o limite para alimentação, é possível você pagar alimentação aí para os cabos eleitorais, para as pessoas que vão trabalhar a campanha, limite de 2% do arrecadado. Para campanhas grandes, é um limite perfeitamente tranquilo, porque você vai ter gasto com televisão, vai ter gasto com internet, vai ter gasto com rádio, né? As grandes cidades do estado. Agora, para campanhas menores, é complicado. Muitas vezes o candidato pode ter que gastar mais que isso, né? Porque ele tem lá um número pequeno de cabos eleitorais, mas outra coisa, também é permitido, para desburocratizar, né? Nós fazíamos isso já nas campanhas lá na década passada, relatórios de prestação de contas. Então, você tem lá 10 cabos eleitorais. Cada um cobre uma região. Olha, eles têm gastos com alimentação, gastos com o carro dele que está registrado na campanha e tal. Ele pode adiantar lá o dinheiro e depois você fazer um cheque nominal a ele ou um depósito na conta dele, perfeitamente, desde que esteja tudo documentado, todos os gastos feitos, é possível. É possível retirar um dinheiro para cobrir essas despesas? Também é possível, tem um limite lá, acredito, eu não estou lembrando, mas acho que é 2% também. Também você pode retirar um dinheiro, você passa o dinheiro para o cabo eleitoral, para o militante, e ele depois presta conta para vocês. Então, isso é possível, né? Então, assim, eu acredito muito que a campanha, o Flávio já falou aqui, a campanha cada vez mais eletrônica da internet, né? Você vai ter... importante, eu não sou especialista, né, mas querendo dar meu pitaco aqui, acho que cada vez a internet é uma coisa mais rápida do que outros meios de comunicação. Então, olha, posts longos, textos longos, as pessoas normalmente não leem. Quanto mais direto e mais sucinto, né, eu acho que vai ter mais sucesso. Então, talvez aí a dica que eu dê. Então, enfim, acho que tentei cobrir aí toda essa parte aí de como fazer uma boa gestão de uma campanha e estou aí à disposição, Flávio, para as várias perguntas que possam ter aí. Espero atender a todos aí. Obrigado, viu? Obrigado, Clodoaldo. Antes de continuar, eu queria compartilhar com vocês aqui um áudio do governador. Ele mandou aqui, ele sabe que a gente está todo sábado, a cada 2 sábados, ele não pôde entrar, mas ele mandou um áudio. Eu tinha convidado ele para dar uma palavra para a gente, mas ele mandou um áudio, eu vou compartilhar com vocês aqui, tem 1 minuto. Bom dia a todos do ITV, bom dia, Flávio Ébori, bom dia a todos que estão participando juntamente com o Marco Vignoli de mais este evento, de mais esse seminário do ITV. Um abraço a todos, acreditem e apostem na esperança. Estamos próximos de alcançar aqui em São Paulo a vacina. Do ITV. Um abraço a todos, acreditem
e apostem na esperança. Estamos próximos de alcançar aqui em São Paulo a vacina, a Coronavac. Vamos, no próximo dia 20, iniciar os testes com 9.000 voluntários. Se tudo correr bem, até dezembro temos a vacina aprovada e no início do próximo ano já sendo produzida pelo Instituto Butantan. Tanto boas expectativas para enfrentar a maior crise de saúde da humanidade nos últimos 100 anos. E aqui sempre com confiança, determinação, uma boa equipe e um compromisso com a liberdade, com a democracia, com a verdade e com a ciência. Um abraço a todos. Bom seminário. Bom, pessoal, só compartilhando aí, porque o chefe é o chefe, né? Pô, temos que compartilhar aqui sempre. Eu pedi para ele mandar um áudio para a gente, para falar com vocês. E eu gosto muito de trabalhar com o João. A característica dele é uma característica que eu gosto muito de trabalhar junto com ele. Eu queria começar aqui as primeiras perguntas, Clodoaldo. Eu queria tentar ver se você consegue ajudar. Eu não sei se dá para fazer isso, mas como a gente consegue dimensionar a necessidade dos materiais de campanha? Eu sei que é muito difícil fazer isso, mas é um trabalho que, para a gente chegar no orçamento, a gente precisa ter uma noção. Eu queria ouvir um pouco o que você imagina nesse momento, com a característica eleitoral que a gente tem, como é que a gente pode calcular o que a gente vai precisar de santinho de papel, e se a gente vai precisar ainda de santinho de papel, só vai ser no virtual, se a gente tem que fazer algumas placas dentro das limitações legais para colocar em algumas casas, ainda não existe mais isso, na tua opinião, se a gente tem que ter, que expectativa a gente pode ter na hora de dimensionar, eventualmente, carro, cabo eleitoral, como é que você imagina, na verdade, ou como você aconselharia essas pessoas a dimensionar o material, sem falar de pessoa ainda, depois a gente vai para outro pessoal, mas de material de campanha com essa característica que a gente está vendo hoje, seja de tamanho de cidade pequena, média ou grande, ou como relação com o eleitor. Dá para a gente fazer esse cálculo, você acha? Flávio, muito boa pergunta. Eu acredito que eu partiria porque é duro, né? Fazer planejamento na incerteza, nós estamos numa incerteza, né? Então, é complicado. Você imagina o seguinte, olha, será que eu vou conseguir entregar o santinho ou não vou? Eu faria um planejamento, você mesmo falou, de acordo com o número de eleitores, é importante. Para campanhas majoritárias, né? Normalmente a campanha de prefeito faz santinho para vereador. Então, que normalmente, nas campanhas que eu participei, fazia você ter o chamado ABC, né? Olha, eu quero colocar aquele santinho conjunto, né? Prefeito, vereador, falar. O A é um cara que tem uma probabilidade maior, o B é o cara que tem uma probabilidade boa, o C não tanta. E estimar de acordo com a quantidade de eleitores ou a possibilidade de distribuição desse material, né? Eu planejaria conforme o seguinte, olha, vamos planejar se tivermos no azul. Chegamos lá dia 15 de novembro no azul. E depois, imaginando o seguinte, olha, passou um mês, né? Passou um mês, nós ainda estamos no amarelo. Bom, então acho que dá para fazer metade. Então, imaginar o que seria o ideal, né? Se a campanha fosse uma campanha normal, e administrando o dia a dia. Olha, infelizmente, chegamos em setembro e não temos ainda uma certeza, outubro, não temos certeza se nós vamos conseguir distribuir essa quantidade de santinho. É uma coisa cabo eleitoral. O cabo eleitoral ele pode, por exemplo, segurar a bandeira. É uma forma de comunicação importante. Se você já vai ter dificuldade de distribuir o santinho, né? As placas você pode fazer nas casas, no limite lá de 4 metros, desde que autorizado para a pessoa. Também é uma forma importante de comunicação. Então, eu acredito que, além da internet, e muita criatividade, né? Homem-placa, né? Aquela coisa do boneco, criar um personagem, tudo isso ajuda muito, né? Para você ter um visual de campanha, né? Então, agora, se você veja a dificuldade nossa, se as pessoas estão tendo dificuldade até de se encontrar, né? Eu, por exemplo, faz 5 meses que eu não vou para a minha cidade encontrar meus pais. Então, é um negócio, imagine
Será que essas pessoas vão querer receber o santinho lá no dia? Vai poder? Então, melhor é o seguinte, olha, se a campanha for azul, eu vou distribuir X mil santinhos. Então, lá, estou numa cidade de 10 mil habitantes, eu sou candidato a vereador, eu quero ter pelo menos um santinho ou uma cédula por pessoa. Então, eu vou ter os cabos eleitorais espalhados nos colégios, e aí depois administrar conforme a situação, né? Eu acho que vai valer a pena fazer o santinho, a cédula eletrônica. Isso eu acho que já foi feito em campanhas anteriores. Eu acho que vai ser importante você poder fazer isso para mandar via WhatsApp e tudo mais. Agora, o papel eu ainda acredito que vai ter. Eu acredito que também vai diminuir. Agora, quanto a gente tem a dificuldade de saber. Eu planejaria conforme não tivesse pandemia, depois administrando o dia a dia. Considerando que tem a pandemia, nós temos algumas perguntas já. Estou aquecendo um pouco aqui com o Clodoaldo, que nós temos ainda bastante tempo ainda. Mas considerando que a gente tem a pandemia, tem algumas ações na rua que eu imagino que não vão ter restrição. Como você acabou de citar aí, a pessoa com uma bandeira isolada, com a bandeira dentro do calendário eleitoral, onde permita, depois da convenção, registro, CNPJ, enfim, dentro do calendário eleitoral, algumas ações de rua, nós não vamos ter restrição legal para isso. Claro que aquelas passeatas, aquelas andanças nas ruas, em grupo, aquilo ali, eu acho que vai ser muito pouco provável que a gente tenha, mesmo no melhor cenário, dentro do período eleitoral. Acho pouquíssimo provável e talvez até não seja nem recomendável isso tudo. Mas ações isoladas, como o Clodoaldo colocou aqui, a bandeira com uma pessoa ali, ou com criatividade, como você divulga o teu nome, sem comprometer a contaminação, sem comprometer a disseminação do vírus, talvez seja o mais importante. Você falou, Clodoaldo, aí da bandeira, você falou do boneco. Vamos pensar um pouco alto aqui com todo mundo junto? Algumas ideias diferentes. Carreata vai voltar à moda. Porque a caminhada, pouco provável. O comício já caiu em desuso por conta, né, principalmente nas grandes cidades, agora você não tem mais o show. Então, a pessoa, como diria, o cidadão comum, ele não tem lá, vai ficar ouvindo 1, 2 horas de discursos, né? Mas a carreata, a pessoa está segura, né? Carreata, vidro fechado, de máscara, tudo mais, pode ir lá apunhar a bandeira da candidatura, você fazer uma carreata para chamar a atenção de quem está passando na rua. Eu acho que a carreata vai ser não só aceita, como recomendada, né? Para que possa ter uma mobilização de campanha, né? Pequenas, veja só, você fazer algumas ações, por exemplo, através do próprio Zoom, colocar o candidato em pequenas reuniões ou dentro da casa de algumas lideranças, né? Então, em vez do candidato ir para lá, o Zoom vai para lá, né? Chega lá a pessoa do militante lá, da liderança política local, né? Levar o celular ou o computador até uma reunião pequena de 5, 10 lideranças e mostrar o candidato falando ao vivo. A tecnologia vai permitir isso. Então, e com todo cuidado, né? Você ter 10 pessoas, se tiverem todos na distância correta, com máscara, com álcool gel, com tudo, né? Com um ambiente aberto, eu vejo que isso é uma boa alternativa. Quer dizer, você usar muito aí a criatividade para poder ter uma mobilização diferente, né? Vamos para as perguntas aqui. Eu tenho um monte para fazer também. Se não tiver pergunta aqui, a gente vai batendo papo nós dois aqui, mas eu vou seguindo aqui as perguntas. A Cidinha fez aqui... Você fez 30, Cidinha, perguntas, é isso mesmo? Você fica fumando e fazendo pergunta aí o tempo inteiro, vou te contar, viu? Enfim, a primeira da Cidinha. Imaginando que as campanhas serão mais fortes ou movimentadas nas redes, como fica a questão de gasto com essas ferramentas? Ela fala um pouco de limite legal, mas eu não sei se o Clodoaldo não é muito a praia dele, eu não sei se ele está atualizado com a legislação. Nós tivemos já o Tony aqui falando um pouquinho sobre isso, também o Flávio falando um pouquinho disso, mas você tem como dizer isso, Clodoaldo? Olha, o que eu tenho de... Eu sei que o trabalho que eu estava apoiando lá no diretório municipal,
nós fizemos um trabalho de impulsionamento que podia ser feito até 6 meses antes da campanha. Então, até o fim de março. Impulsionamento para você aumentar a base, né? Você vai aumentar a fiscalização disso, mas não é fácil fiscalizar, né? Eu sei que agora temos que tomar muito cuidado com a questão de robôs, com a questão das campanhas grandes se utilizarem desse tipo de ferramenta, né? Dado que o próprio presidente da República e outros estão sendo alvo, até o PT, aí, o Partido dos Trabalhadores, teve recentemente aí uma denúncia de robôs, né? Então, é muito complicado. Agora, os gastos, você não tem limite para gastar. O limite é o que você arrecadar. Você pode gastar, olha, de vez de você gastar mais com cabo eleitoral, você gasta mais com internet, com produção, com conteúdo. E sempre tomar cuidado, né, com a questão legal disso, né? Por exemplo, comprar mídia no Facebook. Eu acredito que possa. O Facebook permite que você vá lá e ponha como diria lá, um anúncio seu patrocinado. Eu não sou especialista na área, e essa questão de comprar mídia precisa, acho que, checar bem na legislação. Né? Nós já tivemos, Clodoaldo, aqui uma apresentação, e quem tiver um pouco de dúvida pode até entrar de novo, eu não sei se está disponível, mas deve estar disponível, a Natália tem disponibilizado. Nós tivemos uma muito específica sobre gastos e a legislação, porque essa legislação ela muda muito. Então, você tem que conhecer bem o tema e atualizar. Então, é importante a gente olhar de novo aí a apresentação que nós tivemos, tanto do meu xará, do Flávio, quanto do Tony. E Cidinha, me perdoe, porque veio um monte de perguntas aqui, eu achei que eram todas tuas, mas não são todas tuas. Então, desculpe aqui, estou fazendo aqui meu pedido público de volta do mesmo jeito. Tem mais uma pergunta aqui. Como ficam as doações recebidas no período pré-campanha? Eu não sei, Clodoaldo, sinta-se muito à vontade para você, porque aqui não é a pauta específica da nossa conversa, né? Até a legislação é uma coisa muito específica e é importante que a gente tenha aí a segurança para responder. Então, se você sinta-se seguro para responder, ou a gente remete aí depois ao Flávio, advogado, ou ao Tony também. Perdão, repita a pergunta, por favor, Flávio, que eu estava vendo outra. Tá, como fica a doação recebida no período pré-campanha e também se o servidor público comissionado pode efetuar doação para a campanha eleitoral. Aqui é uma pergunta do Paulo, aqui de São Paulo. Eu entendo que sim. Quer dizer, o servidor público ele está sujeito ao limite. Está sujeito ao limite, ele pode fazer a doação como uma pessoa física, como outra qualquer. Eu acho que quero juntar, tem uma pergunta importante aqui, eu acho que foi o que eu vi aqui, o Diego, que fala de doação do próprio candidato, né? Então, agora, o próprio candidato pode doar só até 10%, ele também está sujeito ao limite, viu, Flávio? Então, se falava dos candidatos ricos, que andavam pondo muito dinheiro, né? Muito dinheiro nas campanhas, tudo mais. Agora, então, tem também o mesmo limite. O próprio candidato pode pôr até 10%. Tá? Uma outra pergunta aqui, se despesa com advogado e contador entra no limite de teto de despesa? Olha, não entra. O limite de teto, na verdade, ele não ficou baixo, ele ficou alto. Só para vocês terem uma base, campanha aqui de São Paulo, que seria a maior, o limite deve ser 66 milhões. Ele ficou um espelho da campanha anterior de 2012, né? De 2016, perdão, que foi espelhado em 2012 na média. Já em 2018 teve um limite muito, vou dizer, não é baixo, mas um limite mais razoável, né? Então, eu não acredito que, depende de município pequeno, precisa ficar, como diria, precisa ficar bem atento para não fugir o limite. Mas os limites não são pequenos. Com 66 milhões, nunca. A campanha do PSDB, por exemplo, não vai, olha, eu acho que não vai gastar nem 25% disso. Então, é importante, mas não entra. Se você pagar advogado e contador, ele não está no limite estabelecido pela legislação. Aqui tem muita pergunta específica. Repito aqui, Clodoaldo, se você não se sentir seguro... Não, vai fazendo. Eu quero
poder responder tudo aí. Vamos lá. Aqui tem uma pergunta aqui da Kátia de Itanhaém, perguntando se em época de pandemia um candidato pode colocar sua foto e nome em máscara e distribuir. Olha, é uma pergunta que vale a pena fazer até para o cartório eleitoral, né? Porque eu sei que camiseta não pode mais. Eu lembro com um grande saudosismo da campanha do Mário Covas em 94, que a gente fazia camiseta, boné, mas não pode mais, né? Eu acho que não pode, viu, cara? Eu também acredito que não possa, né? Que é uma espécie de vestimenta, não sei. Eu acredito que não possa, mas eu sugeriria aí a Kátia, seguindo o Clodoaldo, até a consulta, mas no meu entendimento, a máscara é como a camiseta, só pode usar quem é da Exatamente. E como o Flávio falou na nossa reunião. Ele falou o quê? Se você vai dar a máscara, a camiseta, tem que fazer um documento que ele está recebendo a camiseta como um colaborador, como um cabo eleitoral que está lá fazendo... Cabo eleitoral não, como uma pessoa que está lá fazendo um trabalho. Então, a máscara é uma vestimenta de um funcionário da campanha. Eu acho que isso pode. Agora, distribuir máscara não pode. Mas distribuir como um brinde, não pode. Não pode. Né? Perfeito. Conceitualmente falando, né? Evento como jantar podem ser feitos já na pré-campanha. Ele pode ser feito no partido, que você é uma espécie de arrecadação. Antes da candidatura, o CNPJ que existe é do partido. Você pode fazer um evento para arrecadar recursos, para você pagar despesas de pré-campanha que você possa ter, como a convenção, enfim, outras despesas que você possa ter. Aqui tem uma pergunta boa, viu, do Gugu, Ponte Rasa de São Paulo. Ele fala assim: alguma sugestão de como convencer o eleitor a sair da sua casa para votar no período da pandemia? Esse eu acho que é o mais complicado, viu? É o mais complicado. A gente pode ter, se não tivermos uma melhora boa, pode ter uma abstenção recorde, né? Inclusive os idosos, é uma pena, porque os idosos, por exemplo, meus pais fazem questão de votar toda eleição, não precisa votar mais, mas eles estão. E se eu falar para o meu pai que ele não precisa ir votar, ele vai brigar comigo porque ele vai lá votar. Então, os idosos podem, por exemplo, não irem votar. Você pode ter uma abstenção grande. Quer dizer, o convencimento disso é realmente complicado, né? Agora, precisa ter... O horário foi estendido, precisa ter uma organização melhor, né? É complicado, e precisa ter uma cidadania melhor também do eleitor, né? Você respeitar 1 metro, você da distância da fila, procurar votar não nos horários de pico, né? Normalmente é de manhãzinha na entrada e na saída, né, Flávio? Normalmente é o que tem mais movimento, mas o grande desafio dessa eleição talvez seja esse. Eu concordo também. Eu acho que vai ser um trabalho muito forte. Eu tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida, que vai ser o recorde de abstenção, recorde de pessoas que vão ficar em casa e não vão votar, por diversas razões. E a hora que a gente tem a pitada da pandemia ainda, eu acho que vai ser, sem sombra de dúvida, o recorde. Então, o desafio nosso é como o Clodoaldo falou mesmo. E a pergunta é boa. Nós temos que não só convencer a pessoa a votar para a gente, mas também a ir até lá para votar nesse momento difícil. Eu acho que vai ser realmente um grande desafio. Aqui tem uma pergunta do Nelson, ele só falou Nelson aqui, e fala: quando teremos determinados limites de gastos de campanha para vereadores e prefeitos? E se pode organizar uma espécie de live início, ele chamou aqui, com atração artística. Vai lá, Clodoaldo. Olha, essa coisa do live início, eu acredito também que não possa. É minha opinião, né? Eu acredito que não possa. Eu tenho visto, eu não faria. Se insistir, faça uma consulta antes. Eu não faria, porque eu acredito que você tendo a impossibilidade do artista participar, né? Ele pode participar como pessoa física, agora ele não pode fazer show, né? Você tiver o apoio do cantor famoso da sua cidade, bote ele para falar para você. Aí pode. Agora, não bote ele para cantar, fazer live, eu não colocaria. Eu também não acho que também é adequado. Não é prudente. Eu tenho visto muita pergunta aqui no chat sobre pré-campanha, Flávio. Tá. Olha, pode organizar
eventos de programa de governo na internet, pode fazer vídeos visitando os lugares, só não pode pedir voto e só não pode dizer que é candidato. O resto você pode tudo. Não pode, olha, vou mostrar que eu tenho conhecimento do problema, vou visitar tal bairro, tal... Pode fazer. Eu posso fazer reuniões de programa de governo, tal, no Zoom, na internet. Pode. Só não peça voto e não também diga que você é candidato. Se falar em pré-candidatura, pode, não tem problema nenhum. O Nelson perguntou também quando tem um determinado limite. O Nelson, que é de Araçatuba, ele se identificou aqui. Quando que tem o limite já para a campanha e onde ele pode encontrar para vereador e para prefeito? Olha, eu não tenho, já tenho limite. Eu lembro do teto, né? Mas o que eu vou pesquisar a resolução, Flávio, e vou mandar. Eu mando para a Natália para você disponibilizar para ele e para todo mundo, que lá tem o limite por porte de município, Flávio. Tá. Então aí você, conforme o porte do município, é o montante que pode ser gasto. Mais uma aqui. Limite. A Natália parou. Natália, você parou de mandar para mim aqui, hein? Você está escrevendo, deve ter muita pergunta ali. A Natália não está dando conta de passar tudo no WhatsApp para mim aqui. Mas tem mais uma aqui, do Paulo, quando ele fala sobre as contratações de pessoal de mobilização de rua e o que mudou para essas eleições e quais cuidados que nós devemos ter. Olha, praticamente nesse quesito não houve mudança, né? Você tem que fazer um contrato de prestação de serviços, tem um modelinho que está lá na lei de 97, é uma lei já antiga, a lei eleitoral de 97, não gera vínculo, né? Você tem que, eventualmente, se a pessoa está acima do limite do imposto de renda, tem que pagar imposto, né? Não é porque é cabo eleitoral que tem que pagar imposto. Então, se o limite é 2.000 e tantos reais, né, que você é isento, se for acima dessa isenção, acima daquele valor tem que recolher o imposto. E depois a campanha tem que recolher o INSS para a pessoa, que apesar de não gerar vínculo, é um direito que a pessoa tem, né? Aqui o Sérgio de São José dos Campos pergunta se a gente pode relacionar quais tipos de materiais serão permitidos durante a campanha eleitoral. Olha, não pode brinde, não pode outdoor, não pode muro, né? Que pode tem placas, tem um tamanho que pode, com autorização da pessoa, né? Comitê, você pode pôr placa, também tem um limite de metragem. Panfletos, bandeiras, homem-placa, bicicletas com campanha, carros, adesivos de carro, adesivo de moto, né? Você pode, todo esse tipo de propaganda pode, só não pode brinde não pode, nem outdoor. Tá, tem uma pergunta aqui também interessante que fala, eu concordo, isso daí, antes de entrar na pergunta, eu acho que só tem uma cautela que todo mundo deve ter. Se tiver dúvida, consulta o partido e a gente vai ter a resposta de se pode ou não pode imediatamente para vocês. Na dúvida, tenham cautela, porque a pior coisa que pode acontecer é você ganhar uma eleição e ter a sua impugnação lá na frente, por um erro pequeno que vocês podem cometer. Na dúvida, de forma cautelosa, consulta o partido responde para vocês, e se não tiver resposta pronta, nós podemos fazer uma consulta ao tribunal, para que a gente tenha segurança. Na dúvida, a cautela. Porque, repito, a pior coisa que pode acontecer é vocês trabalharem muito e chegar na hora, ter uma impugnação, ou não poder daí ter a diplomação se vocês ganhando a eleição. Então, tome muito cuidado, e a cautela é sempre importante, porque a legislação ela é muito criteriosa, tem muitos detalhes na legislação. Na dúvida, pensa no conceito. Nós não podemos dar brinde, ponto final. Então, dar máscara, não pode dar as coisas. Não pode trazer o cara para ficar cantando, não pode ter showmício, não pode ter comício, não pode ter live-mício, se a gente inventar um nome desse. Então, vamos tentar usar o critério de conceito e bom senso para evitar entrar em alguma coisa que possa atrapalhar a eleição tua
ou do seu candidato, porque se também faz alguma coisa, pode prejudicar o teu candidato. Tem uma outra pergunta boa aqui também, que pergunta, eu não estou conseguindo enxergar o nome aqui, está muito pequenininha a letra para mim aqui, não está dando embaralhada, desculpa. Mas fala aqui, e meu marido é taxista, ela pode usar o carro do marido para fazer campanha. Ele não está trabalhando porque o serviço praticamente acabou. A Ieda, de São Caetano do Sul. Pode, Ieda, pode. Você pode, inclusive, para ficar 100% legal, faz lá um recibinho, o carro do seu marido, um contratinho aqui de cessão do veículo, e o veículo está disponível para campanha. E aí você pode pagar com as doações o combustível do veículo, né? Flávio, aproveitando o seu... Eu olhei, você falando agora, eu lembrei de um episódio que ocorreu na nossa cidade, que foi muito complicado, mas que uma pessoa perdeu uma candidatura porque foi numa inauguração. Então, veja só. Você pode ser... O prefeito não pode inaugurar a obra 90 dias antes da eleição. Também candidatos não podem participar de inauguração. Não precisa ser o prefeito ou o vereador. Candidato não pode ir. Então, é uma coisa muito importante, principalmente hoje. Todo mundo tem um celular, todo mundo tem... O mundo virou uma coisa que ninguém tem... eu vi, mas ninguém viu. Não. Hoje as pessoas vão lá, fotografam, pronto, impugnou a candidatura, perdeu a candidatura. Então, agora, pode ir visitar a obra? Pode visitar a obra. Então, por exemplo, tem prefeitos que a obra vai ser inaugurada no sábado, 3, 4 dias antes, vai visitar a obra. Pode, a legislação permite. Então, você vai lá, vai visitar a obra, diz que ela vai ser entregue e tal. Seu secretário, que não é candidato, vai lá, entrega a obra. Mesmo vale para candidatos que não sejam prefeitos, que possam ser apoiados por prefeitos. O cara convidou para ir na visita. Ok, visita pode. Inauguração, jamais, jamais. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Alisson, perguntando, tendo em vista a grande utilização dos celulares, é legal fazer o ato de fazer e disparar um santinho virtual por WhatsApp? Claro que é, não tem problema nenhum. Se você, principalmente, vai fazer para os seus conhecidos, para os contatos que você tem, não tem problema nenhum. Agora, se você vai comprar, veja só, olha lá, você na sua cidade fala, olha, eu tenho 1000 contatos, por exemplo, eu tenho aqui uns 2000, vou mandar para os meus 2000, não tem problema nenhum. Não, eu quero mandar para esses 2000, mas quero comprar contatos. Existe gente que vende, mas existe regra, hein? Mais uma vez, Flávio, eu não sou especialista, mas é importante, se você for disparar para mais gente que não seja os seus contatos, você dispara para os seus amigos podem disparar para os amigos dos amigos e assim vai. Não tem problema nenhum, isso é tudo espontâneo. Agora, se você for comprar mídia, né, comprar contatos, aí já é mais complicado. Aí você tem uma legislação específica para fazê-lo. Esse ponto aí do Alisson, eu acho que tem que ter cautela. O segredo, como qualquer militante, e é por isso que eu reitero aqui sempre no início das nossas conversas, a importância da gente ter essa inter-relação entre nós, onde a gente vai construindo um banco de dados, de relacionamento, e faz também aquela pirâmide positiva de um levando para o outro, aquela teia positiva de disparos e criando grupos de pessoas que possam ajudar. Agora, você tem que mandar a mensagem para o seu contato. É perigoso entrar nessa história, e a gente está vendo agora notícias até, e riscos que estão acontecendo em vários níveis, onde você mandou sem você ser o teu amigo, o teu contato ali. Então, muita cautela nisso, e aproveitem o momento de construir. Vai fazer uma reunião? Pega o número de telefone das pessoas, anota, manda uma mensagem, ele responde para você. Ou seja, a cautela, eu acho que a palavra aí na legislação é sempre cautela e bom senso. Então, não é para ficar com... Não acho que é adequado e tem restrições legais. O Flávio e o Tony comentaram aqui conosco sobre esse tema
de disparar comprando banco de dados. Isso é um tema muito complicado. Eu não recomendaria isso de jeito nenhum. Não é adequado isso. Mas construir é o momento agora. Vai no lugar e vai pegando o telefone, vai trocando mensagem, sabe? Usem muito a ferramenta, porque o momento agora é para esse. Como não dá para você bater na porta da casa das pessoas e pegar na mão delas, como era gostoso fazer, eu fiz muito isso, mas não dá para fazer. Então, usem a rede de contatos, peçam para as pessoas compartilharem os contatos delas, as suas postagens. O nosso governador faz muito bem isso. Eu acho que quase todos vocês aqui devem receber as mensagens do João. E a gente compartilha as mensagens do João para os nossos outros amigos. Se a gente conseguir criar esse modo de compartilhar as nossas notícias, é o ideal. Mas tem que ser uma coisa crescendo de forma gradativa. Não dá para a gente querer fazer acelerar de forma equivocada. Podemos contratar blogueiros e digital influencers. Maria Cristina de Avaré. Olha, contratar blogueiro, você pode, desde que você tenha um contrato, né, com a pessoa física dele, ou um contrato de prestação de serviços da empresa dele. Eu não vejo problema. O blogueiro vai estar a serviço seu, não vejo problema. Precisa tomar cuidado, mais uma vez, né, Flávio? Com a questão aí de, olha, olha, ele vai me disponibilizar os contatos dele, tomar cuidado. Mas nesse caso, eu não vejo problema. Eu repito aí, pessoal, o Clodoaldo não é o especialista nessa área. Então, repito aqui, o tema nosso aqui é muito mais da operacionalização do que da legalização. Esse é o conceito da nossa conversa hoje aqui com o Clodoaldo. Ele não é advogado especializado na legislação eleitoral. Então, aqui nós estamos batendo papo com vocês, mas quando foge um pouquinho do arroz com feijão, eu sou caipira, então quando foge um pouquinho do arroz com feijão, vamos fazer um trabalho. Podemos até fazer uma outra rodada com o Flávio e com o Tony, que daí sim a gente traz o Flávio, que é o nosso advogado, que está com a legislação clara na cabeça. Vale a pena. Dúvidas. A gente pode fazer uma outra rodada até, e talvez valha a pena a gente fazer. Então, sobre essa questão principalmente de internet, né, Flávio? Que é o que vai ser a coisa mais importante. Né? Então, muita cautela aqui. Nós estamos aqui tendo impressões só. Repito, Clodoaldo não é o especialista nisso aqui. O papo Clodoaldo hoje é mais a operacionalização. Como é que a gente pode fazer a campanha, a ideia, a criatividade, mas a legalização, a gente tem que, se fugir um pouquinho do arroz com feijão, repito, a gente faz essa consulta aí para o Flávio como advogado, para que a gente daí não tome nenhuma decisão de forma equivocada que pode prejudicar todos nós. Então, é importante fazer esse registro com vocês para que a gente não fuja. Tem muitos detalhes na legislação que é importante a gente ficar atento, tá bom, pessoal? Só para a gente não ter problema. Tem uma pergunta aqui da Márcia. Sou professor em escola estadual. Posso contatar meus alunos via WhatsApp? Olha, eu não vejo problema, desde que se caracterize que os alunos queiram dar o telefone para vocês, né? Para você. Veja só, não pode caracterizar uma imposição sua, né? Agora, se os alunos gostam de você, olha, eu quero receber o teu material, não vejo problema nenhum, né? Não vejo problema nenhum. Assim como eu posso ter trabalhado em alguns lugares passados, se a pessoa quiser receber o meu material, não tem problema nenhum. Mas, repito, que não seja caracterizado como uma coisa impositiva, né, Flávio? Uma coisa natural, espontânea. Eu não vejo problema. E, obviamente, não pode fazer isso dentro da escola, né? Claro, claro. Quer dizer, mais outra coisa. Local público não é lugar de fazer campanha, né? Lugar público é lugar de trabalhar, né? Não é de fazer campanha. Então, é importante essa atenção aí que o Flávio comentou conosco já. Não pode fazer campanha dentro da escola, né? Ninguém. Já posso colocar aqui, o Edson, já posso colocar que sou pré-candidato a vereador pelas redes sociais? WhatsApp, Insta, Face? O apelido é o Batata.
Olha, eu acredito que sim. Agora, só não pode... Essa coisa... Eu não faria uma coisa ostensiva. Eu iria, né, Flávio, mais devagar. Eu não seria um negócio assim, para não caracterizar que você está fazendo campanha antes do período, né? Eu, de en passant, olha, pré-candidato, sujeito à convenção partidária, eu acredito que sim, mas eu não faria uma coisa ostensiva, eu faria uma coisa mais suave, né? Assim como por exemplo, as rádios locais aí do interior já estão convidando os pré-candidatos a prefeito para debaterem. Então, uma coisa fala, ele é pré-candidato. Eu vejo dessa maneira. Agora, pode ser uma coisa muito ostensiva. Nós não podemos, sob hipótese nenhuma, agora pedir voto. Nós não podemos agora dizer que você é candidato a determinado cargo eletivo. Agora, as pessoas podem ser... Qualquer um aqui pode ser pré-candidato. Pode dizer que eu sou pré-candidato a qualquer coisa. Sim, importante não falar nem que é vereador, pré-candidato. As pessoas vão saber que você é pré-candidato a vereador, mas pré-candidato a quê? Né? Não tem restrição a você dizer que é pré-candidato, né? O que você não pode é pedir voto. Isso não pode fazer sob hipótese nenhuma agora também, né? Vamos poder fazer campanha casa a casa? Codaldo, o que você acha aí? Não sei. Eu acredito, veja só, o casa a casa é possível, não vai gerar aglomeração, quer dizer, não vai ferir a recomendação de saúde. Agora, se vai ser bem recebido ou não, eu tenho minhas dúvidas, né? Uma coisa é você ir numa casa que você conhece a família, conhece a pessoa. A outra coisa é você ir numa casa, bater na casa, olha, eu sou pré-candidato, tal. A pessoa vai falar, olha, eu estou em pandemia, sai daqui, não quero, né? Então, é que tem que ter muito cuidado e muito bom senso. Proibido não é. Recomendável é ir com calma nesse momento, né, Flávio? Acho que com calma. Agora uma pergunta mais conceitual aqui de estratégia de campanha. Tem uma pergunta aqui do Valdemir, que ele fala assim: como alcançar as pessoas que ainda não têm acesso à internet? Principalmente em locais distantes e em locais rurais. Até mesmo aquele eleitor que não tem acesso à internet ou não sabe utilizar. Conceitual agora aqui, eleitoral, né? É uma pergunta difícil, porque se não tiver internet e não tiver sinal, eu acredito que não tem jeito. Vai ter que pessoalmente ir lá dizer que é pré-candidato, que é candidato, vai ter que fazer visitas. Eu não vejo muito jeito, né? Porque se você não tiver a maneira de chegar até lá, a maneira de se comunicar é via TV, rádio. Bom, não tem TV a cidade, não tem rádio, não chega a rádio, não tem programa de rádio. É através de papel, através de comunicação, que você é candidato, você vai ter que ir lá entregar. Eu não vejo outra alternativa, né? E com muito cuidado, né? Evitando aglomeração, evitando reuniões grandes, né? Uma coisa... mas tem que ir atrás do eleitor. Dessa maneira, outra maneira é ensinando as pessoas. Agora, se as pessoas não têm celular, não tem muito como, né? Você também não pode comprar um celular para a comunidade e tal. Então, eu acho que, nesse caso, temos que voltar às campanhas tradicionais aí. Eu acho também, na verdade, isso é muito mais bem no interior, porque a hora que a gente está aqui na região metropolitana, nas cidades maiores, o celular, na verdade, praticamente todo mundo tem, não importa classe, todo mundo tem um telefone hoje e usa, talvez, o SMS. Se não for o WhatsApp, pode usar o SMS. O SMS é mais fácil de você usar, de responder, e tem as mesmas cautelas do WhatsApp. O SMS tem um custo, o WhatsApp você acaba não tendo, o SMS, dependendo do telefone, você tem algum custo, mas as pessoas têm o telefone. E a hora que você está... Isso daí você nem precisa da internet, né, para o SMS. Então é mais fácil de usar, mesmo no sítio, na área rural. Então o SMS pode ser um caminho para isso. E nas cidades menores, eu tenho viajado ainda bastante pelo interior, e a gente percebe que nas cidades menores as pessoas estão mais na rua do que até em outros lugares. As coisas parecem que estão... Eu, de vez em quando, dou umas rodadas aí também, eu mesmo dirigindo, ou peço ao motorista também andar um pouquinho quando a gente vai visitar alguma obra, algum empreendimento, e chega um pouquinho antes, eu dou uma volta em torno para ver um pouco como é que está a cidade, e eu percebo que no interior
as pessoas estão mais na rua, então talvez até, não é bom isso, mas é o que está acontecendo. As pessoas estão mais na rua, as coisas estão mais, parece que funcionando, mesmo sem ter autorização para funcionar em alguns lugares. Então existe esse contato ainda pessoal. E é o que alguém falou aqui no bate-papo que apareceu rapidamente aqui na minha tela. É meio a moda antiga. Então, é o que o Clodoaldo também falou, não tem muito jeito. Se o cara não tem internet, vai lá no Vale do Ribeiro, não sei se tem alguém do Vale do Ribeiro aqui. Às vezes eu vou para lá. A internet não funciona bem no Vale do Ribeiro. Então, nós temos que buscar a alternativa de ter o contato com a cautela do distanciamento, a preocupação e pedido antes de você bater na porta da pessoa, posso conversar, para você não fazer com que tenha um efeito contrário. A Pamela está dizendo aqui que é do Vale do Ribeiro, então, e é Ilha Comprida. Ilha Comprida já tem um pouco melhor ainda. Estou falando mais naquele miolo ali do vale, ali perto de Serra e tudo mais, onde a gente tem dificuldade até de internet. Ilha Comprida é mais, não tem problema de internet, mas você vai para algumas cidades menores ali, e até no trajeto, quando a gente anda no vale... Serra, né? Serra é difícil. A serra é muito difícil, não tem conexão, você fica sem conexão. O governador até está buscando uma alternativa para ajudar um pouco ali, aquela região ali, contando com as empresas de telefonia, até porque a gente relatou a ele essa dificuldade aí do Vale do Ribeiro de comunicação. Mas é moda antiga, tem que ser o padrão. Aqui a Natália não mandou mais pergunta para mim aqui, acho. Que tipo de... Não, essa aqui nós já respondemos. Sou professor de escola estadual, também já respondemos. Tem alguma que você viu no bate-papo aí, Clodoaldo, que nós não respondemos? Não, eu acho que... as que eu vi aqui, en passant, eu acredito que a gente respondeu a maioria. Pode ter ficado alguma na hora da minha exposição aqui, mas depois que a gente terminou, Achei uma aqui do Gugu aqui, perguntando, devemos... não, aqui ele não está perguntando aqui, ele está até, acho que falando aqui, devemos colocar fotos dos nossos candidatos em nossos perfis pessoais e também podemos participar das reuniões virtuais. É o que eu falei no comecinho aí, pessoal. É a hora agora, se você é de São Paulo, mete a foto do Bruno do teu lado lá. Vamos fazer campanha para o Bruno. Põe ele junto. Fala das ações dele. Se você é da cidade A, B ou C, coloca o teu candidato a prefeito, ou melhor, o teu pré-candidato a prefeito no teu perfil. Não tem nenhum problema. Você não pode só dizer que ele é candidato e você não pode pedir voto para ele. Mas uma foto tua, abraçada com o Bruno, você que é de São Paulo, pode colocar no perfil aqui. Se você é de Sorocaba, como eu estou colocando a foto lá da minha pré-candidata lá. Eu fiz um vídeo agora, está na minha rede social, um vídeo de apoio à pré-candidata Maria Lúcia, que é a minha pré-candidata lá em Sorocaba. Não estou dizendo, não estou pedindo voto, mas fiz um vídeo e coloquei lá no meu perfil. O momento agora, nós como militantes, é fazer isso. Com as restrições legais, não pode pedir voto, não pode usar a palavra candidato. Você tem que falar que é pré-candidato e você apoia aquele pré-candidato. Isso você pode fazer. Pode pôr foto, pode seguir, pode compartilhar. Temos que fazer isso. O militante faz isso. Compartilhar no WhatsApp as notícias do João, do Bruno, do teu candidato local, porque é para isso que a gente vai fazer. Eu, como secretário, também posso visitar a obra eventualmente, para ver obra. Não custa nada para mim fazer isso daí, visitar algumas obras. E vou fazer isso pelo interior também. E também, durante o fim de semana, vamos fazer trabalho pelo interior, partidário, fora do horário do expediente. Vou fazer isso também. Já tenho um mapa de algumas cidades, estou combinando isso com o Marco Vignoli, para a gente fazer campanha junto com vocês que estão no interior, para a gente ajudar como militante, como partido, a gente ir no domingo aí tomar um café na padaria, se tiver aberta, se Deus quiser, ou andar um pouquinho ali, se vocês quiserem, alguma reunião específica, ou participar de uma reunião aqui de Zoom com algumas lideranças aí. Nós vamos fazer esse trabalho. Eu estou disponível para fazer isso fora do horário, obviamente, de trabalho. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer no sábado, no domingo, mas é uma ação partidária que a gente vai fazer. Mas eu passo agora aqui, já são 11h30. Flávio, só para... Eu vi uma pergunta aqui, só para muito específica, mas imã de geladeira pode? É brinde, não pode. Tudo que não seja lá o papel, um cartaz de propaganda, alguma coisa que possa gerar algum benefício para a pessoa, é um benefício de nada. Caneta, imã,
camiseta, boné, máscara, não pode. Então, isso está dizendo aqui, reuniões em casa pode? Claro que pode. Tem que ter o bom senso para manter a distância, né? A legislação eleitoral, ela não mudou as maneiras de pedir voto. Só a pandemia requer da gente um pouco de bom senso para manter a distância correta, ter álcool gel, né? Não gerar grandes aglomerações. Agora, pequenas reuniões com todos esses cuidados é possível, não tem problema nenhum. Clodoaldo, são 11h30, quero agradecer a tua disponibilidade, agradecer aí o nosso grupo em que a gente ficou aqui. Nós tivemos 200 pessoas, a gente oscilando, então chegamos acho que a 230, 240, eu acho que em algum momento aqui da nossa conversa. Reiterar para todos vocês aqui, feedback é importante para a gente poder aprimorar, sugerir, ter outros temas para a gente debater. Talvez o próximo a gente tenha aí... o Valdemir está dizendo que chegou a 277 pessoas aqui, acho que foi um momento que eu acabei não vendo. Excelente, parabéns a todos e obrigado a vocês que continuaram, vocês que entraram, e a gente vai ter a próxima aí, provavelmente com o Marcos Campagnoni, que está aqui conosco, aqui, falando um pouquinho aí de plano de governo, falando da experiência que ele tem nesse tema. O Marcos, que é um craque também, o Marcos, que é uma pessoa especialíssima. Eu gosto muito, mas não sei se ele está aqui ainda, mas eu gosto muito de você, viu, Marcos? Se eu estiver aqui, quem está aqui, fala depois com o Marcos aqui, que eu falei aqui, declarações de amor aqui para ele. Eu gosto e respeito muito o trabalho, o comprometimento e o conhecimento do Marcos Campagnoni, que deve ser o nosso próximo aqui, eu acho, daqui a 2 semanas, falando um pouquinho de como fazer um plano de governo, assuntos temáticos, como tratar isso nas suas cidades, nas suas regiões aí, no seu jeito tucano de governar. Então, agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, o Edilson, que ficou aqui firme, 1h30 conosco aqui, ajudando e tendo essa oportunidade única aqui, partidária, de fazer essa tradução para quem precisa. E quem não precisa aqui pode dizer para quem precisa que nós temos isso agora. O Edilson está aqui conosco. Também agradecer a equipe interna nossa, que ajudou muito aqui, o Rodrigo, a Natália, o Benê, o Marcos mais uma vez, e o apoio do nosso governador João Dória e também do nosso presidente Marco Vignoli. Clodoaldo, muito obrigado pela disponibilidade tua. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado aí a todos que participaram, viu? Obrigado, Flávio, pela oportunidade aí de participar e parabéns aí pelo trabalho aí de estar fazendo essas lives e conseguindo aí gerar conhecimento aí para a nossa militância. Obrigado, viu? Excelente. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana para todos. E vamos seguir todo mundo do partido e interagir aí nas redes sociais cada vez mais, aí, pessoal. Um abraço, bom fim de semana para todo mundo aí. Obrigado.